Dar a todos com a paz do Senhor Jesus. Organizar aqui, né, irmãos, que a gente, como o pastor Ricardo disse, nós estamos aqui improvisando hoje, mais uma vez, porque nós estamos em reforma ainda lá na igreja, e nem quinta e nem hoje teve condições de nós fazermos o culto lá devido ao pó, sujeira. Então, nós estamos transmitindo aqui, nos perdoe qualquer imprevisto, nos perdoe aí qualquer transtorno, mas o nosso intuito aqui é continuar levando a palavra, o evangelho, independente de ser algo mais caseiro, algo mais formal. A gente se prepara da mesma forma e o projeto, o intuito do coração é o mesmo, querido. É que a palavra de Deus chegue aí na sua casa, na sua família, na sua vida de maneira impactante, que você consiga sentir Deus. Independente de não estarmos dentro do templo, que você possa sentir Deus. O pastor Ricardo iniciou esse culto falando sobre o Salmo 1, dizendo que nós somos como árvores junto a ribeiros de água, e que ao seu tempo nós vamos dar frutos. Eu creio que tudo existe um tempo determinado para Deus. Ainda ontem eu estava numa visita no lar, ajudando uma grande amiga, e eu falei isso para ela. Eu disse, existe o tempo de abraçar, o tempo de apartar, o tempo de sorrir, o tempo de chorar, o tempo de vermos um dia ensolarado, mas também existe tempos em que a gente vai ver a chuva. E isso, independente de todas essas coisas, Deus é quem faz todas essas coisas. Então nós glorificamos a Deus, e eu quero glorificar também a vida do diácono Josimar, que está aqui conosco nos ajudando, que também trouxe a palavra sobre milagre nessa manhã. E eu quero compartilhar com você algo a respeito que encontra-se no livro de 2 Reis, no capítulo 4, que Deus colocou ao meu coração ainda essa madrugada. Eu acordei, falei com o Senhor, e o Senhor me trouxe essa palavra, querido, onde foi um dia tão difícil, um dia de socorro, um dia de angústias, um dia de dificuldades, mas nós continuamos crendo em Deus, sabendo que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e Ele vai terminar, né? Nós cremos no poder de Deus que continua o mesmo. O escritor de Hebreus disse isso, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não existe variações no nosso Deus, querido. Nós podemos sim amanhecer com um pensamento, com uma ideia, mas o nosso Deus não existe essas variações no seu caráter. Ele sabe o que Ele quer, Ele sabe exatamente o que está fazendo e sabe exatamente aonde nós vamos chegar. Então eu quero dizer para você, acredite, Deus está no controle de todas as coisas. Abra em 2 Reis, capítulo 4, eu quero ler com você aqui alguns versículos a respeito dessa passagem que é muito conhecida, mas o Senhor falou grandemente comigo nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegaram as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse a um dos seus filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e os teus filhos vivei do resto. Amém? Feche os teus olhos aí na sua casa. Se conecte com Deus agora, querido. Para tudo que você está fazendo para ouvir a voz de Deus.
A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. É ela que nos dá o direcionamento, é ela que nos traz a luz daquilo que outrora estava nas sombras, na escuridão, e a gente não conseguia identificar nem ver. O Senhor é aquele que traz, através da sua palavra, né, o entendimento, o discernimento às nossas vidas. Então, peça a Ele agora para que fale com você. Diga para Ele: Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Nada mais me importa agora nessa manhã do que te ouvir, papai. Eu preciso te ouvir. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, Pai Santo, querido, Paizinho, Abba, Pai. Não por outro motivo, senão primeiramente para entregar a Ti um verdadeiro louvor, meu Pai, fazer um culto racional, devolver a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Acima também de tudo, agradecer, meu Pai, pela provisão, pelo zelo, pelo cuidado, pelo privilégio de estar aqui. Agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, porque mesmo em tempo de crise, nós temos percebido o Teu cuidado. Pedir ao Senhor, Paizinho, que através dessa manhã, nessa simples e singela palavra, o Senhor possa usar da sua ferramenta, o seu instrumento, eu, Senhor, mais uma vez pela misericórdia, para falar, Senhor, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos. Estamos aqui, Deus, necessitados, Pai, de ouvir a sua voz. Fala conosco, papai, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, nos dá entendimento, discernimento da tua vontade, e que nada, meu Deus, venha parar a sua vontade nessa manhã. Que nenhuma das palavras venham se perder, que nós não sejamos como aquela terra que a semente ficou à beira do caminho, muito menos a espinhosa nem a pedregosa, mas que nós sejamos a terra boa e fértil, aquela que a semente ela é derramada, ela é semeada e ela dá fruto, como foi iniciado no começo desse culto, a 30, 60 e a 100 por um. Meu Pai, nós te pedimos, fica conosco. Senhor, fala com os teus filhos aonde eles estiverem, Pai, no trabalho, nas suas casas, e aonde mais essa palavra chegar, que o Senhor possa também, através dessas palavras, meu Pai, trazer consolo, alívio, meu Deus, um milagre sobre a vida de cada um dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode dizer glória a Deus aí, querido? Louvado seja Deus. Eu estava ainda hoje pela manhã, falando com o Senhor, orando a Deus, pedindo ao Senhor uma palavra, querido, porque a responsabilidade de repassar algo da parte de Deus é muito maior do que ouvir e não cumprir, e não dar ouvidos. A responsabilidade, querido, de repassar a palavra de Deus é muito maior do que qualquer outra. E eu buscando ao Senhor, o Senhor trouxe ao meu coração a seguinte palavra. Deus me disse: milagres em tempos de crise. E eu não sei você, mas eu tenho, assim como tenho ouvido sobre a crise, também tenho me alegrado com o que Deus tem feito em meio à crise. A capacidade de Deus de manifestar a sua glória em meio às adversidades e às dificuldades, querido, é algo sobrenatural. Um Deus que Ele surpreende de maneira completa, de maneira intensa. Quando a gente diz agora acabou, agora não tem mais jeito, Deus vai e diz agora está começando. Agora é que você vai ver o que eu vou fazer. E nessa passagem que nós acabamos de ler, a Bíblia fala sobre uma viúva. E o quadro dessa mulher era um tempo de crise. Não crise só na sua casa, mas a cidade, o povo de Israel estava vivendo, o país estava em crise. Todos estavam vivendo um tempo de crise, de fome, de escassez. E não era diferente sobre a vida dessa mulher. Para piorar, além da crise, ela tinha ficado viúva. E aí, pensando talvez que nada mais podia piorar o seu quadro, alguém um dia bate na sua porta. E quando ela atende, talvez pensando que era um socorro, alguém para lhe dar um abraço, ou talvez pensando que fosse um amigo para lhe dizer uma palavra de afeto, de apoio, são os credores, dizendo para ela: olha, nós viemos aqui para buscar os teus filhos. E ela, assustada, talvez tenha pensado: mas por quê? O que foi que eles fizeram?
e eles disseram: seu marido nos deve e alguém precisa pagar essa dívida, e os seus filhos agora vão ser levados como escravo. E a Bíblia diz que imediatamente, eu imagino ela dando uma pausa nessa conversa, indo até o profeta, e lá no profeta ela diz: olha, tu sabes que o meu marido te servia, ele servia a Deus, ele era teu discípulo, ele era temente a Deus, a minha casa é temente a Deus, nós servíamos a Deus, e ele deixou uma dívida, e agora os credores estão na minha porta dizendo que vão levar os meus filhos. Imagina você o desespero dessa mãe, já tinha perdido o esposo, um tempo de escassez, estar viúva naquela ocasião não é ser viúva nos dias de hoje. Nos dias de hoje existe o auxílio de governo, um Bolsa Família, os amigos, há uma compreensão, mas muito antes de Jesus a realidade era diferente. As viúvas estavam desamparadas no sentido literal da palavra. Não havia recurso para elas, elas não tinham outro meio de sobrevivência, senão um filho ou alguém que a sustentasse. Esse era o quadro de escassez e dificuldade dessa mulher. Mas eu entendo, querido, que em meio à crise a gente revela o coração que nós temos. Aleluia. Isso é algo que eu entendo, e quando nós estamos em crise, revela em nós o nosso verdadeiro caráter, o nosso verdadeiro sentimento, as nossas verdadeiras motivações. Quando nós estamos em crise, revela a oração mais profunda que nós já fizemos. É nos momentos de crise, querido, que saem as melhores pregações, os melhores louvores. É em momentos de crise, querido, que saem as frases que mais marcam a nossa vida e nunca mais a gente esquece. Eu entendo que o nosso Deus, ele não é um Deus teólogo. O nosso Deus é um Deus pedagogo. O que você quer dizer com isso, pastor, é que o nosso Deus, querido, tudo que ele faz, existe uma pedagogia por trás disso, existe um ensinamento por trás disso. Deus está trabalhando hoje na nossa nação, Deus está trabalhando no mundo inteiro de maneira pedagógica. Eu tenho certeza que Deus está assistindo algumas famílias que outrora não se falavam, não se conversavam, mas por conta da enfermidade estão se falando. Eu tenho certeza que Deus está vendo agora, em meio à crise, pessoas que outrora estavam desacreditadas, sem fé, não crendo mais na cura, e viveram uma cura miraculosa e agora entenderam o Deus da cura. Eu tenho certeza que Deus está trabalhando em meio a lares, querido, como nunca antes essas pessoas experimentaram. O nosso Deus é um Deus pedagógico. Eu quero dizer para você nessa manhã que Deus está nos ensinando, querido. Existe uma música da Eixla que fala: Deus está me ensinando a adorar, Deus está me ensinando a aprender como que Ele trabalha em meio ao silêncio. Deus está nos ensinando. Eu não sei o que Deus está te ensinando, nem o que Ele está ensinando para a tua família, mas eu sei que Ele está. Eu sei que Deus está ensinando a minha família nesse momento, e estava ensinando essa mulher. Quando ela disse: agora acabou, não tem mais chance para mim, a minha vida já era. Talvez ela pensou em oferecer a sua botija de azeite para os credores, mas talvez alguns olharam para o seu rosto, riu e disse: não, isso aí não paga o que você deve. Isso não chega perto do que o seu marido deveu para nós, está devendo. Imagina o desespero dessa mulher, e sabendo que o que ela precisava era dinheiro, querido. Porque tem hora que na vida da gente a gente não precisa só de oração. Grava isso que eu estou dizendo para você. Tem hora na vida da gente que a gente vai precisar de dinheiro, sim. Tem hora que a gente vai precisar de trabalho. Tem hora que a gente vai precisar de um amigo. Tem hora que a gente vai precisar de outras coisas além de oração. Tem gente que acha que tudo se resolve só com oração, querido. Nem tudo se resolve só com oração. Quando ela chega diante daquele profeta, ela chega dizendo para ele: tu sabes que meu marido te servia. Ele era discípulo, ele temia a Deus, ele estava aqui, ele trabalhava pela obra. Talvez ela tivesse pensado: talvez meu marido tenha alguma coisa aí para receber. Talvez ela disse isso para o profeta pensando: deve ter algum saldo, algum valor para ele receber, para que me ajude agora nesse momento. E ele responde para ela: o que eu posso fazer por você? O que você tem na sua casa? Porque, querido,
Deus vai sempre começar por aquilo que nós já temos. E às vezes a gente acha que não tem nada, porque a princípio ela achava que não tinha nada. E ela diz: eu não tenho nada, tua serva não tem nada em casa. Mas de repente eu creio que o Espírito Santo traz a luz e diz para ela: você tem alguma coisa? E ela diz: espera aí, eu não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite. A partir dessa botija, querido, ela não sabia, mas o maior milagre da história da sua vida estava para acontecer a partir do pouco que ela tinha apresentado diante de Deus. Eu quero dizer para você nessa manhã: não diga que você não tem nada, não diga que você não pode nada, não diga que você não consegue nada, porque alguma coisa você tem aí dentro de você. Alguma coisa você pode no meio dessa crise. Alguma coisa você tem condição sim de realizar, mesmo em meio a toda essa pandemia, a toda essa situação, esse caos. Deus está olhando para nós, esperando, querido, que a gente também tome o nosso lugar, que a gente também, através da fé, tome uma atitude diferente. Quando ela apresenta diante de Deus: eu não tenho nada, mas eu tenho uma botija de azeite. Ele disse: então pega ela. É essa botija que você tem. Vá aos teus vizinhos e peça tudo quanto você puder de vasilha. Não peça pouca, peça muitas vasilhas. Entra na tua casa, fecha a tua porta, você e os teus filhos, e começa a deitar esse pouquinho de azeite que você tem nessas botijas. Querido, quantas famílias agora, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, entenderam o que é: entra dentro da tua casa, fecha a tua porta, você e tua família. Quantas pessoas passavam tempos e tempos em casa dos outros, partilhando com outros, visitando outros, mas a sua casa, ela não tinha tempo para a sua casa, ela não tinha tempo para os seus filhos, ele não tinha tempo para a sua mulher, para a sua família, mas agora está encontrando, porque Deus achou um jeito pedagógico de fazê-lo encontrar. Em meio a toda essa situação, essa mulher pega todas as vasilhas que ela havia encontrado, começa a deitar o azeite. Quando ela deita o azeite, mais vasilhas ela vai pedindo. E o milagre está acontecendo, querido, dentro da sua casa. Porque às vezes a gente acha que o milagre vai acontecer lá fora, mas às vezes Deus está esperando você entrar dentro da tua casa, você e a sua família, para manifestar algo glorioso. Nós achamos que as coisas simples não manifestam Deus, querido. Estamos sempre achando e esperando coisas extraordinárias, mas na verdade são pequenas coisas, são coisas simples como essa: a tua casa, a tua família, estar em casa, em comunhão com a sua família, na mesma ideia, na mesma visão, na mesma unção. Os filhos estavam no mesmo propósito que a mãe. Vamos pegar vasilha, vamos pegar vasilha, vamos deitar o azeite, vamos deitar o azeite. Querido, uma nação dividida, um lar dividido não prospera. Uma família que não caminha no mesmo propósito, uma família que não entende o segredo de estar junto, na mesma coisa, na mesma ideia, não prospera. Está cheio de famílias que estão divididas, porque um quer uma coisa, o outro quer outra. Um quer deitar a vasilha, o outro quer ir para fora para buscar. Aí um está dizendo: não, nós já pegamos o suficiente. O outro está dizendo: não, não é, eu quero mais. E não existe harmonia dentro da casa. Enquanto não existe harmonia, querido, você não consegue ver o milagre. Essa mulher dá uma lição de família para nós. Essa mulher dá uma lição de comunhão, dizendo para mim e para você: o milagre acontece a partir da sua casa, a partir da sua família. Pare de responsabilizar os outros, ou a família do outro, ou qualquer outra coisa ou pessoa. Nós é quem temos a responsabilidade, querido, de iniciar alguma coisa dentro da nossa casa. Quando as vasilhas estão totalmente cheias, ela olha para um dos seus filhos e diz: me dá mais uma vasilha. Diz: mãe, acabou. E imediatamente a Bíblia diz que o azeite seca. Ela vai até o profeta, e chegando lá no profeta, ela conta o que aconteceu. Ela diz: olha aqui, nós fizemos o que você disse, as vasilhas estão cheias, e algo extraordinário, querido, ele diz para ela: agora você vai, paga as tuas dívidas,
e vive do resto. Meu Deus. Eu não sei o que para mim e para você significa resto, mas o resto de Deus deu para ela viver a vida inteira. Glória a Deus. Quando nós temos resto dentro de casa, a gente joga fora, dá para os cachorros, mas o resto de Deus, querido, é para a vida inteira. Eu não sei o que você espera de Deus, mas Deus está dizendo para você: do pouco que você tem dentro da sua casa, eu vou multiplicar tanto, mais tanto, que vai dar para você viver o resto da vida sem nunca mais precisar sofrer por essa causa. Do resto que você tem, querido, Deus vai multiplicar de uma maneira tão extraordinária que nunca mais você vai chorar por essa causa. Meu Deus. Eu me lembro de uma vez quando eu estava dentro da minha casa e ali angustiada, há muitos anos atrás, eu tinha presenciado mais uma vez uma queda do meu esposo. E eu estava chorando na madrugada. Eu disse: Deus, e agora? Eu não tenho mais forças. Eu só tenho essa força aqui, Senhor, para dizer: tem misericórdia de mim. E quando eu disse isso, o Senhor falou ao meu coração, trouxe a palavra da viúva de Naim e disse para mim assim: assim como meu filho tocou naquele esquife, tocou na vida daquela mulher e disse: não chores. Ele estava dizendo para ela: não chore, porque você não vai mais chorar. Exatamente assim eu senti no meu espírito Deus dizendo: não chores, porque essa é a última vez que você vai chorar por essa causa. A partir daquele dia, querido, nunca mais nós passamos por aquele processo. Deus tocou na minha casa e foi dentro da minha casa. Foi algo simples, só eu e Deus. Às vezes esse é o nosso problema, nós estamos rejeitando o simples. Às vezes é um ministério simples, às vezes são pastores simples, às vezes uma decoração simples, uma palavra simples, e nós não damos crédito. Nós ignoramos o simples, mas nós nos esquecemos que Jesus era simples. Jesus era tão simples que ele precisou que Judas dissesse aos guardas: aquele que eu beijar, esse é Jesus. Ele era tão parecido com gente, ele era tão igual a todo mundo, que não dava para dividir, para separar, para olhar e dizer: ali é Jesus, ali é o mestre, ali é alguém diferente. Não, enquanto ele não abrisse a boca, ninguém dizia que ele era Jesus. Porque Jesus, ele ama as coisas simples, querido. Ele gosta do que é simples, ele preza pelo que é simples. A palavra de Deus é simples. E às vezes nós não damos crédito à palavra, damos crédito a um eis que te digo, damos crédito a um Deus mandou te dizer, mas não damos crédito à palavra. Por quê? Porque ela é simples. Jesus. E nós rejeitamos o que é simples. Nós rejeitamos o que é simples, porque é simples demais para crer. Porque é simples demais para se apegar, porque é simples demais para aceitar que a partir daqui coisas miraculosas vão acontecer. Então a nossa mente fica buscando coisas grandiosas demais. Mas eu quero dizer para você: cuidado, não rejeite o simples. Foi através da simplicidade que Davi se tornou o maior homem que existiu naquela época, o maior rei de Israel. Quando seu pai diz para ele: pega aqui esse pãozinho, esse leitinho, esse queijo e vai lá na guerra levar para os teus irmãos. Talvez para ele aquilo pudesse parecer tão insignificante. Peraí, eu vou me apegar, eu vou lá levar isso aqui. Não, manda outro. Tantos servos poderiam fazer aquilo. Mas Davi entendeu que Deus é um Deus de simplicidade, querido. Deus é um Deus que trabalha com a gente, cuidando de ovelha no meio do pasto. Deus é um Deus que trabalha com a gente, lutando por um campinho de lentilha, aonde ninguém dá crédito para aquilo. Deus trabalha conosco, querido, aonde ninguém gostaria de estar. Eu quero dizer para você nessa manhã: se Deus está trabalhando com você com algo simples, não ache que você é inferior, ou que Deus te ama menos, porque de repente na vida de outro coisas grandiosas estão acontecendo e na tua tudo parece muito simples. É nessa simplicidade que Deus vai realizar coisas extraordinárias. A história dessa mulher nos ensina algumas coisas.
E Deus me deu 7 coisas que essa mulher aprendeu. Uma delas, ela reconheceu que Deus estava no controle. E sabe por que eu digo isso? Porque ela não murmurou. Talvez qualquer um de nós, querido, entraríamos para dentro da nossa casa e depois dos credores bater a porta e íamos esbravejar. Eu servi a Deus, eu caminhei com Ele, eu fiz a obra, eu preguei. Talvez ela pudesse dizer, eu visitei, eu fiz tantas coisas. E agora vão levar o meu filho. Deus já levou o meu marido, agora vai levar o meu filho. Quantos de nós talvez não faríamos isso? Mas ela não disse absolutamente nada. Ela, muito pelo contrário, ela chega diante do profeta reconhecendo quem Deus era, dizendo, nós temíamos a Deus. Nós temíamos a Deus, meu marido temia a Deus, minha casa teme a Deus. Eu acredito ainda em Deus. Querido, coisa linda é eu permanecer acreditando em Deus, mesmo quando credores batem a minha porta, mesmo quando a morte bate na minha porta, mesmo quando a crise está acontecendo, eu continuo crendo em Deus. Quantas pessoas estão vendo agora o quanto elas creem em Deus no meio dessa crise? Mas quantas também estão percebendo que não creem? Esse é o segredo. Lembre-se que Deus é um Deus pedagógico. Ele não faz primeiro a lição para depois passar a prova. Primeiro Ele prova para depois mostrar o que você aprendeu. Ele está te provando, mas é para dizer para você, ei, tá vendo aí, filho? Você pode mais. Querido, Deus às vezes vai nos elevar a níveis aonde o ar é rarefeito, aonde a gente tem dificuldade de respirar, aonde as forças são pequenas, aonde dói na alma, mas é para revelar para você que você pode mais, que você consegue mais. Quantas vezes você disse assim, eu não vou suportar, e você suportou? Quantas vezes você disse, agora para mim chega, e você continuou? Quantas vezes nós dissemos, eu não vou mais servir a Deus? Chega, esse negócio de igreja para mim não dá, esse negócio de ser, de crer, de orar, isso para mim não dá. E nós estamos aqui crendo ainda. Quantos de nós? Essa mulher creu apesar de toda a sua dor, querido. E eu não faço ideia da dor que ela estava sentindo, mas eu imagino que não foi pequena. Mesmo diante de toda essa angústia, ela disse, nós tememos, nós confiamos, nós sabemos quem Deus é. A segunda lição que eu aprendo é que ela não tomou decisões precipitadas. Querido, em nome de Jesus, eu quero falar algo para você que está me assistindo aí. Cuidado para não tomar decisões em meio a crises. Não se toma decisão precipitada em meio a cenários que ainda não estão certos. Está tudo incerto. Você não pode dizer, eu vou fazer, eu decido, eu não quero mais, diante de um cenário que não é você que controla. Posso falar uma coisa para você? Tem hora que Deus não vai mudar o cenário, Ele vai mudar você. Oh, glória a Deus! Tem gente pedindo para Deus mudar a situação, e Ele está usando a situação para mudar você e sua família. Nós precisamos entender isso, ter maturidade, querido, para entender essas coisas. Então não tome nenhuma decisão precipitada. Espere primeiro. Essa mulher não foi entregando os filhos. Ela não foi dizendo, não tem o que fazer, então fazer o quê? Leva. E ficou lá chorando, reclamando. Não, ela disse, não, peraí, eu vou orar, eu vou buscar uma direção. Talvez ela disse assim, volta amanhã. Amanhã a gente conversa. Ou então ela disse, me dá 1, 2, 3 dias, mas espera, eu vou fazer alguma coisa. Ela não tomou nenhuma decisão, querido. Cuidado com as decisões decisivas que você toma em meio às crises. Deus é quem sabe o que vai ser o nosso fim. Meu Deus do céu! Se Deus está dizendo para você, insista, persista, porque Ele sabe como vai ser o teu fim. Se essa mulher tivesse se precipitado, jamais ela teria vivido do resto. Jamais ela teria sido garantida financeiramente por Deus. Essa mulher não foi garantida por homens, ela foi garantida por Deus. Deus deu para ela o seguinte financiamento, tá aqui, ó. Nunca mais você vai passar fome.
Você já pensou uma coisa dessa? Que coisa sensacional. Mas só vive isso quem não tem os pés pelas mãos. Tem gente que coloca os pés pelas mãos, a carroça na frente dos bois, querido. Vai tomando um monte de decisão, vai fazendo o que dá na telha, o que dá na cabeça. Não para pensar, não tem sobriedade. Faz uma coisa atrás da outra, vai se enrolando. Quando vê, já está tudo enrolado. Porque não tem quietude na alma, não consegue confiar o suficiente para ir buscar de Deus antes de tomar uma decisão. A terceira coisa que essa mulher me ensina é que ela temia a Deus. Querido, a palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios que o temor é o princípio da sabedoria. Não adianta você estar na igreja, não adianta você orar, você jejuar, você ler a Bíblia, se você não teme a Deus. Temor não é medo. Temor é respeito por aquele que está acima de você. Temor é saber que você não anda pelas suas próprias pernas. Temor é saber que existe alguém que te governa. Temor é reconhecer que nós somos miseráveis diante da grandeza dele. E que eu não dou conta da minha própria vida. Então eu não posso decidir por ela. A outra lição que ela me ensina é que o profeta disse: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos e não poucas. A primeira coisa que eu vejo nessa frase, querido, é que ela foi. Porque tem gente que quer ser curado da lepra, mas não quer mergulhar. Tem gente que quer ser liberto da cegueira, mas não quer ir lá em Siloé para lavar o olho. Tem gente que quer viver milagre, querido, mas não quer fazer sua parte. Quer ver o muro de Jericó cair, mas não dá uma volta. Fica sentado dentro de casa, encostado, esperando as coisas cair do céu. Ou achando que as pessoas têm obrigação de fazer por ela. Querido, nós temos que ter as nossas atitudes. Deus vai fazer o que é sobrenatural. O que é natural cabe a mim e a você. Deus lindo, aleluia. Tem gente que está mandando Deus trazer comida na porta. Deus está mandando trazer provisão na porta. Se tem saúde, se pode sair para procurar emprego, Deus traz aqui o emprego, está dentro de casa. Querido, sabe quando esse emprego vai chegar? Nunca. Tem gente que está dizendo assim: ah, Senhor, eu quero passar na faculdade, eu quero fazer um vestibular, mas não estuda. Não vai passar, querido. Tem gente dizendo: ah, eu quero ser pregador, mas não lê Bíblia, não se consagra. Acha que vai descer um download, que sei lá, o negócio vai acontecer milagrosamente. Querido, tem coisas que é esforço. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio de toda a face da terra. Mas quando você estuda a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que ele passou anos estudando, buscando conhecimento. Deus acrescentava o que ele já buscava. Deus lindo, aleluia. Aí alguém pensa que Salomão orou, recebeu sabedoria e passou o resto da vida sábio. Querido, você não lê Bíblia, se essa é a sua ideia. Ele estudou para aquilo. Paulo não se tornou apóstolo do dia para a noite, não. Paulo passou anos se preparando antes de pregar. Nós estamos achando que sem esforço a gente vai conseguir alguma coisa. Tem que se esforçar, querido. Foi o que Deus falou para Josué. Ei, Josué, você já aprendeu o que é temer a Deus, o que é obediência. Moisés te ensinou muita coisa. Mas talvez falte uma lição para você. E agora que Moisés morreu, você vai ter que aprender. Esforça-te. Eita, tem de bom ânimo. Estava esperando de Moisés até agora. Moisés morreu, filho. Bora para cima. Agora é contigo. É você que vai fazer esse povo passar o Jordão. Não fica esperando que eu vou descer na terra e vou fazer esse povo passar, não. O negócio é contigo. Nós temos responsabilidade, querido. Nós temos que tomar o nosso lugar. A gente quer alma para Jesus, aí fica assim: Senhor, vai lá nos hospitais. Querido, quem tem que ir somos nós. Senhor, vai lá nos presídios. Senhor, resgata o que está na rua. Mas a gente não vai. Ontem nós passamos a tarde toda lavando roupa, cuidando da casa de uma pessoa que está acamada. E a irmã que estava lá, ela disse: essa é a verdadeira obra de Deus, pastora, parabéns. E eu falei para ela: exatamente. Se eu pudesse, eu saía dos púlpitos, querido. Eu saía dos altares, porque isso para mim não faz a menor diferença. E eu ficaria o tempo todo fazendo o que para mim é a obra que Deus vai requerer de nós naquele grande dia. Ele vai dizer para mim e para você: me apresenta as tuas obras.
E a gente vai dizer o quê? Que louvou no altar, querido? A gente vai dizer o quê? Que pregou lá na igreja? Isso não é obra. Isso é ministério, querido. Obra é outra coisa. Obra tem a ver com esforço. Obra tem a ver com renúncia. Obra tem a ver com dedicação, com investimento. Nós precisamos ter mais clareza do que é a obra de Deus. Essa mulher sabia. Essa mulher se esforçava. Talvez presenciou o marido visitando, acolhendo outras viúvas. Por isso ela tinha certeza que ela tinha reserva diante de Deus, querido. Aquele que faz a sua parte sabe que tem reserva. Quando ele dobra o seu joelho, o céu desce mesmo. Deus envia mesmo, porque não é preguiçoso. Tem gente que tem preguiça de tudo. Tudo que vai fazer é uma preguiça, meu Deus, parece que o mundo está acabando. Faz as coisas empurrado, faz com má vontade. Em nome de Jesus, querido. A gente se esforça para tanta coisa quando o interesse é pessoal. Mas quando se trata da obra de Deus, a gente parece que faz porque tem medo de ir para o inferno. E o relacionamento que Deus tem conosco nunca foi esse, querido. É de amor, é de amizade, é de intimidade, é de companheirismo. É esse o relacionamento que Deus tem conosco. Outra lição que eu aprendo com essa mulher é que ela pediu para todos os seus vizinhos. E Deus falou no meu coração, Viviane, ela tinha as portas abertas. E eu quero perguntar para você, querido, você tem as portas abertas? Se você bater na tua vizinhança, nos teus familiares, essas pessoas vão te ajudar? Essas pessoas vão estender a mão para você? Ou você é daqueles que, cada um com a sua vida, eu também tenho os meus problemas, eu vou resolver os meus primeiro. Para todas as casas que essa mulher bateu a porta, ela trouxe vasilha. Ela trouxe tanto. Eu imagino ela olhando dentro de casa, tinha vasilha na sala, na cozinha, nos quartos, tinha vasilha em cima da pia, tinha vasilha em tudo que era lugar. Para ela viver o resto da vida, ela e os filhos, querido. Você não está entendendo a quantidade de portas abertas que ela tinha. Era muita porta aberta. Gente que não se preocupa em preservar relacionamentos. Gente egoísta, amados, que não se preocupa se o outro também precisa de alguma coisa, que não está nem aí para as demais pessoas, só que quando precisa, quer encontrar a porta aberta. Quantas pessoas, querido, esperam a ajuda da igreja, mas são os últimos a estender a mão para aqueles que precisam. Eu quero fazer você refletir, querido, porque enquanto nós estamos aqui nessa terra, ainda há esperança. Uma vez que o Senhor tocar a trombeta para mim e para você, não adianta mais a gente tentar mudar alguma coisa. Aí não muda mais. Entende? A hora de mudar é agora. Por isso que quando Daniel, ele entra lá na Babilônia, ele diz assim, hoje eu tomei uma decisão, eu não participo das iguarias do rei. Meu Deus. Daniel não disse assim, segunda-feira eu vou começar essa dieta. Deus lindo, aleluia. Daniel disse hoje. Recebe aí, irmão. Eu cheguei agora e agora eu decidi, eu não como nada. Mas menino, você nem provou as delícias da... Eu decidi, eu não como nada. É hoje. A hora da gente fazer alguma coisa, querida, é agora. Não espera para amanhã, mas hoje é domingo, não interessa, querida, é hoje. Nós temos que fazer alguma coisa hoje. Porque se amanhã não der mais tempo, você está tranquilo. Quantas pessoas estão esperando amanhã, ou sentindo o coração, ou alguma outra coisa para procurar alguém, para dar um abraço, para dizer que ama, para visitar. A gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui, querido. Amanhã para nós não existe. O amanhã só existe para Deus. Para mim e para você não. O melhor dia é hoje. Essa mulher não esperou. Ela foi na mesma hora que o profeta falou para ela. Ela obedeceu na mesma hora. Nós precisamos entender isso. Mantenha as portas abertas. Eu louvo a Deus porque de todas as igrejas que eu participei durante toda a história da minha vida, as portas estão abertas. São meus amigos. Pregam na nossa igreja hoje. Eu prego na deles. Somos parceiros, amigos de verdade. E o que eles precisarem, eu paro tudo e vou socorrer. E eles a mesma coisa. As portas ficaram abertas.
Todos os trabalhos que eu um dia trabalhei, eu saí e deixei as portas abertas. As pessoas que visitavam a minha casa, as pessoas que eu tenho como amigos, eu mantenho a porta aberta, porque eu não sei, querido, o dia que eu vou precisar de uma vasilha deles. Então no dia que eu precisar, eu sei que a porta vai estar aberta. E essa pessoa não vai olhar para mim e dizer assim, puxa, não tenho vasilha. Ó, se eu tivesse até te dava. Porque, infelizmente, querido, as pessoas, uma vez que você fecha a porta, se você precisar delas novamente, só as que realmente são muito curadas é que vão abrir para te estender a mão. A grande maioria vai dizer, infelizmente eu não tenho. É assim que funciona. Mas essa mulher tinha a porta aberta, deixou uma lição para os filhos. Deixou um legado para os filhos, dizendo, tá vendo? Ame essas pessoas, cuide dessas pessoas, porque amanhã pode ser vocês que precisem delas. A outra lição que ela me deixou é que ela aprendeu a viver com o resto. O marido não administrou bem as finanças, morreu e deixou uma dívida horrorosa, a ponto dela quase perder os filhos. Mas novamente Deus dá uma outra oportunidade e diz para ela, paga as tuas dívidas e vive do resto. O que Deus estava dizendo? Anda com dignidade, não deva para ninguém. Meu Deus. Querido, crente que sai devendo para um, para outro, que deixa buraco aqui e ali, querido, você precisa acertar a sua vida. Pague suas contas, ande corretamente, não tem renegocia, dá uma satisfação. Não deixa para lá. Isso está errado, querido. A Bíblia, ela é um livro que nos ensina em absolutamente tudo, como a gente viver. Eu já disse aqui, não tem muito tempo, que a Bíblia não ensina a gente a ser espiritual, não, querido. Ela ensina a gente a ser humano, a ser gente. Se Deus quisesse que nós fôssemos seres espirituais, Ele tinha nos feito anjo. Mas Ele nos fez de carne e osso. E em todo o tempo Ele nos ensina a cuidar do próximo, a administrar, a ser mãe, a ser esposo, a ser esposa, a ter amigos, a conviver com os outros, a ter paz com todos, a trabalhar, a preservar por tudo, a dar valor, a ser grato. Ele vai ensinar a gente a ser gente. Ele diz para ela, vai lá, não pega agora tudo que você tem não, muda de casa, de cidade e vai embora com o dinheiro. Não, paga o que você deve. Porque o que restar na sua mão vai dar para você viver o resto da vida, se você souber administrar. Se você não for para o shopping comprar tudo de sandália. Se você não for toda semana ou todo dia no fast food. O dinheiro que você tem, filha, vai dar para você e seu filho se manter. Deus está dando uma lição para essa mulher novamente, dizendo para ela, o seu marido não soube administrar, mas eu estou dizendo para você, você aprende. Tá vendo aqui a pedagogia de Deus? Eu vou te ensinar, filha, que esse resto aqui, esse pouco, vai dar para você viver o resto da vida, sem nunca mais precisar bater na casa de ninguém para pedir alimento. Deus supre todas as nossas necessidades. Glória a Deus, aleluia. Ele é um Deus que Ele supre todas as nossas necessidades. Não importa o que você precise, não importa o que hoje na tua vida esteja faltando, acredite, querido, Deus supre todas as tuas necessidades. Ande corretamente, ande com dignidade, sabe, tenha caráter, não queira passar a perna em ninguém, não queira ser melhor do que ninguém. Eu disse isso esses dias lá na igreja, humildade, querido. Não é você andar maltrapilho numa casa simples, sabe, andar de qualquer jeito, não. Humildade é quando eu posso, eu tenho, mas eu me coloco inferior àquele que não pode. É quando eu dou oportunidade, eu me diminuo para que o outro, que é inferior naquela condição que eu, apareça. Isso é humildade, querido. Talvez você hoje tenha uma condição financeira privilegiada. Aquele que não tem, se coloque como servo e ajude. Talvez hoje você tenha uma sabedoria, uma estrutura emocional melhor do que a de outros. Seja humilde, se coloque inferior a essa pessoa, estenda as mãos. Aprenda
com essa mulher que esse resto, querido, é para a vida toda. Sabe, o que Deus está fazendo na nossa vida hoje não é para daqui 1 ano, 2 anos a gente se esquecer tudo, para Deus ter que trazer outra pandemia, ou outra lepra, ou outra praga, para a gente entender. Sabe, porque enquanto Deus percebe que nós não aprendemos, Ele continua nos fazendo passar pelas dificuldades, até que a gente aprenda. Quantas pessoas entram ano e saem ano e vivem a mesma situação? Porque Deus está de maneira pedagógica ensinando, mas a pessoa não aprende. Quando nós aprendemos, querido, a dificuldade cessa, a luta acaba. Obedeça. Sabe, do pouco que tem na sua casa, Deus vai fazer um milagre. Quando Deus falou comigo hoje de manhã, Viviane, em tempos de crise, eu faço milagre. Mas é só para quem acredita, amados. Para quem acredita e se esforça. Não adianta acreditar e ficar esperando cair do céu, não. Tem que trabalhar, tem que renunciar, tem que investir, tem que pôr a mão, tem que correr atrás, tem que dar a cara a tapa. Sabe? Tem gente que já está no fundo do poço e continua cavando. Querido, o jeito de você sair do fundo do poço não é cavar mais, é subir. Se esforça para subir, para de cavar. Fica reclamando, isso não muda, isso não agrega. Não responsabilize as pessoas, porque no grande dia, querido, no dia do juízo final, ninguém vai ser responsável por ninguém. A Bíblia diz, cada um vai responder por si. Filhos de pastores não vão poder dizer, eu sou filho de pastor, ele vai dizer para trás de mim, eu não te conheço. Cada um vai ter que arcar com a sua responsabilidade, com a sua porção diante de Deus, com aquilo que lhe foi confiado. Se Deus te confiou alguma coisa, faça a sua parte. Não espere do outro, não espere com que alguém venha dizer para você o que é necessário fazer. Você sabe o que é preciso fazer, querido. E se em algum momento não souber, busque como essa mulher buscou do profeta. Ela foi até o profeta, ela não ficou em casa, ela não se precipitou, ela não fez o que não era para ser feito, ela fez exatamente o que Deus esperava que ela fizesse. Ela foi buscar uma resposta de Deus. Deus tem respostas para você. Deus tem milagre para a sua vida. Deus quer mudar a história da sua casa. Deus quer sarar a sua casa. Deus quer quitar as suas dívidas. Mas tem gente que se Deus quitar a dívida hoje, amanhã Ele faz outra. Então Deus precisa deixar ali, patinando, querida, até essa pessoa aprender. Tem gente que se Deus der um cargo superior para ele pisa em todo mundo. Não tem humildade, não cuida, não ama o próximo. Olha, eu costumava dizer, quer conhecer uma pessoa, dê cargo a ela. Elas se revelam. Elas se revelam, querido, infelizmente. Tem gente que você não pode dar para ele um cargo de ajudante de banheiro. Ó, encarregado de faxina. O homem vira o Hulk. Sabe? É uma realidade, é dura, mas é uma realidade. E Deus conhece, querido, o que a gente não vê. Deus olha o que a gente não olha. Deus percebe o que a gente não consegue perceber. E quando Ele vê isso, Ele fala como Ele falou para Caim. Ei, Caim, se arrepende, o pecado está batendo na sua porta. Deus estava dando uma oportunidade para Caim se arrepender.